Olá, alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Mais uma vez com o professor Joselino Furtado para mais uma aula de História. É a 10ª. Pois, vamos conferir o sumário para a aula de hoje. Como podem ver ou ler na tela, temos como sumário os cultos agrários e as novas formas artísticas, os ritos mágicos e as crenças no Neolítico, as principais manifestações artísticas. O que é que pretendemos no final desta aula? Pretendemos que consigamos atingir os seguintes objetivos, como podem ler na tela. Indicar as principais divindades adoradas pelos homens no Neolítico, justificar as razões pelas quais o homem prestava culto às forças da natureza, apontar as principais formas de artes criadas pelos seres humanos no Neolítico, relacionar a figura da mulher com a deusa mãe, definir monumentos megalíticos, referir as diversas funções dos monumentos megalíticos. Pois, observando o sumário, o que é que temos? Temos os cultos agrários e as novas formas artísticas. Tem uma palavra nova ali, uma palavra que acabamos de ler, cultos. O que quer dizer culto? O que tem a ver? Portanto, culto, nesse sentido, o que é? Portanto, é uma forma de manifestação religiosa que tem a ver com a crença em certas divindades. Nesse caso, também temos a palavra agrários, como podem ler. O que significa agrários? A palavra deriva-se de agricultura. Então, portanto, hoje vamos falar de cultos que estão ligados à agricultura. Como sabem, nesse período de Neolítico, o homem já tinha cultivado agricultura. Por isso, prestava culto a agrário. Nesse sentido, podemos ver por que razão. Ao longo da nossa aula, vamos poder compreender por que razão os homens prestavam cultos agrários. Pois, vamos continuar. Portanto, trouxe ali um texto que enquadra de uma forma sintética toda a aula que vamos desenvolver hoje. Vamos ler o texto. Acompanhe-nos. O Neolítico ficou marcado por grandes transformações no modo de vida dos seres humanos. Estas mudanças também se fizeram sentir nas formas de arte, nas crenças. Desenvolveram-se cultos relacionados com a fecundidade e a fertilidade da terra e construíram-se grandes monumentos para o culto aos mortos e às forças da natureza. Pois, como eu vos disse, é um texto que enquadra a nossa aula. Durante ou no decorrer da aula, poderemos compreender melhor o que o texto quis nos dizer. Temos ali ritos mágicos e as crenças no Neolítico. Da mesma forma, a palavra rito, o que é que pressupõe? Pressupõe o quê? O que é que se entende por rito? Rito é uma manifestação humana. Dou-vos um exemplo atual. Nós, ao frequentarmos uma igreja, o que fazemos? Benzemos, ou rezemos. Isto é rito. Fazemos sinal de cruz. É um rito. Perante uma festa de aniversário, acendemos velas e apagamos velas. Esse é rito.
Ok? É desta forma que eu trouxe, ou então que nós vamos trabalhar este conteúdo como sendo uma prática antiga, uma prática que nós herdamos desde o Neolítico. Pois, temos ali a arte no Neolítico, reflete as preocupações do homem pela sobrevivência. Por isso, desenvolveram duas formas de cultos: o culto agrário e o culto dos mortos. Pois é, a prática da agricultura e da domesticação dos animais e, sobretudo, em compreensão do homem perante certos fenômenos da natureza, em como conseguir alimentos, em explicar a morte e outros fenômenos da natureza, obrigou o homem a prestar ou a render homenagem a alguns seres da natureza. Nesse caso, faziam cultos agrários, cultos que têm a ver com a prática da agricultura e da criação dos animais. Portanto, desta forma, o homem acabou por desenvolver ou por criar algumas artes representando algumas figuras, como podem ver ali. Temos uma deusa-mãe que é feita de argila, de ossos, de pedras ou de outros materiais locais. Temos, do outro lado, uma imagem que representa uma construção de culto funerário, uma câmara funerária, lugar onde se enterravam os mortos. Portanto, isto são dois exemplos que eu trouxe cá, mas ao longo da nossa aula vão poder compreender melhor. Se não, acompanhem. Vamos lá ver. Temos ali, então, o culto agrário. Leiam o texto comigo. No Neolítico, os seres humanos continuavam a depender da natureza para sobreviverem, pois a abundância das colheitas e a fertilidade dos animais dependiam da natureza. Assim, sentiam necessidades de prestarem cultos às forças da natureza, a água, a terra e o sol. Estou a ver por quê que os homens prestavam cultos agrários? Estou a ver por causa de quê? Vejamos no texto, por causa de quê? Por causa da dependência do homem da natureza para sobreviverem. Ou seja, a abundância das colheitas e a fertilidade dos animais dependiam da natureza. É por causa disso. Por isso, adoravam algumas divindades naturais que têm a ver com o ciclo de reprodução, de crescimento das plantas e dos animais. Nesse caso, vejamos, a água. A planta, para crescer, precisa de água. Também precisa de sol. Também precisa ser implantada na terra. É por causa disso. Ok? Vamos continuar. Vamos lá ver. Temos ali uma imagem que representa a deusa-mãe no Neolítico. Observem pela imagem. O que podemos destacar na imagem? Partes que têm a ver com a fertilidade ou com a fecundidade de uma mulher. A mulher, nesse caso, é comparada à natureza. A natureza é fértil, a mulher também fecunda. Nesse caso, na estatueta que estamos a observar, observem comigo, são ressaltadas algumas partes de corpos férteis. Observem comigo. Vejam os seios da mulher. Peito. Não é fértil. Portanto, são ressaltados os seios. Veja a parte de abdômen da mulher. Não é fértil. São ressaltados.
Vamos ver, as pernas ou as coxas são ressaltadas. Portanto, é uma homenagem que se fez à mulher, porque a mulher também está ligada à reprodução, à fecundidade, à garantia de espécie, de reprodução da espécie humana. Portanto, a mulher é fértil, reproduz. Como a terra também é fértil, reproduz. Portanto, dali a sua ligação. Leia o texto comigo. A terra, deusa mãe, era a principal divindade adorada pelas comunidades agrárias. Dela nascia a colheita abundante e os pastos. A terra era comparada à figura da mulher, porque ambas são férteis da vida. Assim, a terra, deusa mãe, era representada através de estatuetas femininas em pedra, osso, barro ou argila. O texto confirma aquilo que acabamos de dizer. Ok? Portanto, vamos entrar numa segunda parte da nossa aula, que tem a ver com o culto. Ok? Portanto, vamos ver o que é que temos para dizer sobre o culto dos mortos. Portanto, o texto nos remete pela seguinte leitura. Leiam comigo. O homem do Neolítico, não sabendo explicar a morte, criou o mundo dos mortos, a quem passou a prestar culto através dos monumentos funerários, chamados monumentos megalíticos. Ok? Homem prestou culto à natureza, culto também aos mortos, sendo para isso eles precisavam de enterrar os seus mortos e fizeram algumas construções destinadas para esse fim, que é enterrar os mortos. Portanto, esses monumentos são chamados de megalíticos. Vem da palavra mega, que significa grande, mas a palavra litos, que significa pedra. Literalmente, temos construções feitas com grandes blocos de pedra. É isso que nós chamamos de monumentos megalíticos. Se não, vejamos mais abaixo o que nos diz em outro contexto. Tanto, megálitos, repito, megálitos, são construções de grandes blocos de pedras, enquanto que monumentos megalíticos são construções formadas com grandes blocos de pedras levantados ao alto. Desses tipos de construções, podemos enumerar 4. Aliás, são mais frequentes. Como podem observar. Primeiro, menir. Segundo, alinhamento. Terceiro, cromelex ou cromeleche. Quarto, anta ou dólmenes. Vamos ilustrar essas construções ou esses monumentos com imagens. Observem comigo. Temos ali definição de menires. Menires são grandes blocos de pedras isolados, colocados verticalmente no solo, que tinham função ligadas ao culto da natureza. Portanto, observe a imagem. Um bloco de pedra levantado ao alto tem nome de menir. Quando se trata de vários blocos de pedras levantados ao alto, tem nome de menires. Ok? Para que serviam? Serviam, como podem ler, para fazer
culto da natureza, para contemplarem a fertilidade da natureza ou para observação dos astros. Ok? Vamos ver a segunda construção ou o segundo monumento megalítico. Portanto, o segundo monumento megalítico chama-se alinhamento, como tínhamos anunciado. Portanto, veja o que significa: conjunto de menires colocados em filas paralelas ou em linha. Que função tinha? A função era também de fazer culto à natureza. Tem a mesma função com menir. Ok? Observem, temos vários blocos de pedras colocados em filas paralelas. Essas filas de blocos podiam atingir cerca de 1 quilômetro. Só para ver a importância que o homem dava ao culto da natureza, fazendo esses tipos de construções. E a terceira, temos ali Comeleques ou Comelesh. Como se define? Define-se por menires dispostos em círculos. Que função tinha? Lugares de culto e de reunião entre os membros de tribos. Observando a imagem, os menires estão colocados em forma circular. Tinha função de quê? Lugar de reunião entre os membros de tribo. E a quarta imagem tem a ver com o monumento funerário, com a câmara funerária, ok? Tem o nome de, leia comigo, Antas ou Dólmenes. São agrupamentos de pedras cobertas por grandes lajes. Observem, temos 2 ou 3 pedras ou menires levantados ao alto e tapadas ou cobertas com uma grande laje. Portanto, temos 2 menires. A diferença que tem ali é que temos 2 antas ou dólmenes representados na figura. A diferença que tem ali é que uma anta tem corredor à frente da câmara funerária, a outra não tem. Portanto, fazia-se essa construção, depois enterrava os mortos dentro da câmara e, posteriormente, essas câmaras eram entupidas de terras até formarem uma monte, ok? Chamado de Mamua, ok? Portanto, que função tinha? Portanto, era lugar onde as comunidades neolíticas enterravam os mortos. Tinha essa função. Uma curiosidade, o estádio antigo de Futebol Clube de Porto tinha o nome de Estádio das Antas. Sabem por quê? Porque na altura que se construía esse estádio, encontravam-se vários monumentos do tipo. Por isso advém o nome, Estádio das Antas. Minha gente, uma outra curiosidade, ou então, depois de percebermos, de observarmos tantos monumentos megalíticos, pergunta-se como era possível fazer construções do tipo com blocos de pedras que pesavam mais de 1 tonelada. Temos ali algumas técnicas das suas construções. Observem comigo. Estão a ver? Utilizava a técnica de alavanca ou de roldana. Cavavam terrenos, chão,
Depois agrupavam-se homens com cordas, entre outras coisas, até conseguirem levar blocos de pedras para o lugar onde queriam fixá-los. Tá bom? Essa é a técnica utilizada na construção de monumentos megalíticos. Pois, vamos então verificar as aprendizagens. Objetivamente, o que é que queremos? Que nos respondam as seguintes questões, como, por exemplo, indica as principais divindades adoradas pelos homens no Neolítico. Justifica as razões pelas quais o homem prestava um culto às forças da natureza. Aponta as principais formas de artes criadas pelos seres humanos no Neolítico. Relaciona a figura da mulher com a deusa mãe. Define monumentos megalíticos. Refere as diversas funções dos monumentos megalíticos. E por último, pesquisar vários tipos de cultos ou de ritos praticados na sua comunidade. Ok? E em termos de curiosidade, alerto-vos pelas seguintes situações. Quando há uma enxurrada, o que é que as pessoas fazem na sua comunidade como tentativa de fazer parar as chuvas? Cruzam paus de pilões, batem pilões, tocam latas, tocam panelas, fazem coisas. Com que efeito? Sentido de tentar dominar a natureza. Também por causa da incompreensão. São alguns exemplos. Pesquisem outros. Conto convosco. Caros alunos e caros alunos, já estamos no momento de fazermos a síntese da aula de hoje. Vamos lá ver o que vimos. Vimos, como síntese, temos ali formas de cultos que o homem desenvolveu ou praticava no Neolítico, culto aos mortos, sendo por isso construíram monumentos megalíticos. Também o homem não compreendiam certas situações ou fenômenos da natureza, daí adoravam certas divindades, como, por exemplo, a água, sol, vento e a terra, sendo a terra deusa mãe, que representa símbolo de fertilidade, que é comparado à figura da mulher, e a mulher, por sua vez, símbolo de fecundidade. Caros alunos, chegamos mesmo ao fim da nossa aula. Por isso, o meu muito obrigado pela sua dedicação, esforço. Tanto estamos juntos, mas não se esqueçam que ainda continuamos a viver momentos difíceis no mundo, de maneira geral, e em Cabo Verde em particular. Não deixe de usar máscaras, ok? Respeitem as regras de segurança sociais. Fiquem bem. Muito obrigado.